Tempo seco pode causar danos à saúde respiratória. Especialistas alertam sobre os cuidados que precisam ser tomados. Além do tempo seco, neste período também ocorre uma maior concentração de poeira e poluentes, intensificando crises de rinite, sinusite e asma, que geralmente vêm acompanhadas de sintomas bem desagradáveis, como tosse, irritação nos olhos, dificuldade para respirar e até sangramento nasal. Este é um dos destaques do ESB Notícias segunda edição, que está começando e vai mostrar também vacinação em baixa, busca por doses da vacina contra a Covid estão abaixo do esperado e registro de casos da doença voltam a crescer. Para os especialistas, essa resistência à vacina tem a ver com informações falsas, as publicadas na internet, que levantam dúvidas sobre a eficácia e segurança dos imunizantes. Mas quando alguém deixa de se vacinar e pega a gripe, coloca em risco a vida de outras pessoas. Poderia ser evitado com a imunização. E ainda, o ESB realiza o primeiro congresso de pós-graduação Stricto Sensu, evento que busca contribuir para discussões sobre as pautas atuais da pós-graduação. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, está na tela o 77-3424-6, ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag Win2 que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Hoje é quinta-feira, 5 de setembro. Seu ESB Notícias segunda edição está começando. (18h35). Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. A temperatura média na cidade neste momento é de 22 graus. E nós abrimos a edição de hoje. Tempo, gente. Você viu ontem aqui no ESB Notícias que Vitória da Conquista tem registrado índices baixíssimos de umidade relativa do ar. O tempo seco e as altas temperaturas dos últimos dias têm impacto direto em nossa saúde. Tem mais detalhes na reportagem de Thaís Patês. O fim do inverno não anuncia só a chegada da primavera. O período também é marcado pela baixa umidade do ar. Da OMS, Organização Mundial da Saúde, o índice de umidade aceitável fica entre 40% e 70%. Abaixo disso, os prejuízos à saúde são bem maiores. Nosso nariz, além da estética, ele tem algumas funções importantes, como a filtragem do ar, o aquecimento e a umidificação desse ar, para da melhor qualidade possível, tá? Nesse clima seco, o nosso nariz ele começa a ficar ressecado. O que era para ser úmido, que é o normal do nosso nariz, ele começa a ressecar, começa a irritar. E é que vão começar os sintomas respiratórios. Além do tempo seco, neste período também ocorre uma maior concentração de poeira e poluentes, intensificando crises de sinusite e asma, que geralmente vêm acompanhadas de sintomas bem desagradáveis, como tosse, irritação nos olhos, dificuldade para respirar e até sangramento nasal. Clara conhece bem esses sintomas e já está por dentro dos cuidados para amenizar. Desde os 4 anos, ela convive com asma, rinite e sinusite. Eu sinto o nariz muito seco e também fica muito difícil para respirar. E como se a umidade lá estivesse bem baixa, eu começo a respirar pela boca. Só que quando eu respiro pela boca, eu percebo que o ar ele fica meio que trazendo algumas coisinhas que resseca a garganta. Então, eu bebo muita água e como muita água, tento me hidratar com mais frequência. Nídia, mãe da Clara, relembra quando percebeu os primeiros sinais de alerta na saúde da filha. No decorrer dos anos, nós percebemos que não era normal, né? A tosse constante, as vias aéreas entupidas, né? Lacrimejando os olhos. Então, nós vamos ver direitinho, né, com um profissional para tentar estar tendo o diagnóstico correto. Foi aí que nós levamos, né, ao otorrino, a um pneumologista também. Foi constatado, né, asma, rinite
E dependendo da estação do ano, vem um quadro de sinusite também, né? E aí nós mudamos nossa rotina com alimentação, cuidados na higiene, no dia a dia, aumentamos a hidratação, a lavagem das mãos constantes, entramos com sprays nasal, foi uma mudança geral. Ricardo Nery dá algumas dicas para aliviar um dos problemas que mais incomodam neste período, o sangramento nasal. O importante nesse período de ressecamento e com sangue, primeiro de tudo, estancar o nariz mesmo, fechar, apertar, porque na maioria das vezes o vasinho ele fica localizado na frente do nariz, então o fato de você apertar já ajuda, né? Você pode colocar um pouquinho de soro no nariz com o algodão, né? Um pouquinho de gelo, né? na face, nesse nariz. São as medidas que geralmente, na maioria das vezes, conseguem conter esse sangramento. Aumentar a ingestão de líquido. Evitar exposição ao ar-condicionado são outras recomendações para quem sofre com os problemas. Então, o clima mais seco é importante o quê? A gente aumentar a ingesta hídrica, né? Se hidratar um pouco mais, beber mais água. Isso é importante porque vai melhorar tanto a via respiratória como também a pele e os olhos, né? Em geral. Outra coisa importante, específica para o nosso nariz, é exatamente a lavagem nasal com soro fisiológico. Isso é importante porque além de hidratar, você vai limpar o nariz, né? Fluidificar a secreção que às vezes está retida ali. Então, a lavagem nasal com soro é importantíssimo. O uso de umidificadores também em quartos ajuda um pouco esses sintomas. Uma ingesta de alimentos ricos em frutas, né? Verduras, porque tem uma concentração maior de água, ajuda. Evitar a exposição a muito ar-condicionado, a ventilador. Então, essas medidas com certeza conseguem prevenir ou até amenizar esses sintomas. Então vamos falar sobre previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. O primeiro slide que você confere comigo no telão é para a Vitória da Conquista, gente. Hoje a mínima na cidade, nessa noite, pode ser 13 graus. A máxima no dia de hoje chegou aos 21. A umidade relativa do ar vai estar em 57%. Amanhã, mínima de 15, máxima de 27 graus. O tempo deve ficar aberto e a umidade vai estar em 67%, ali no limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde. No sábado, mínima de 14, máxima 25 graus e a umidade relativa do ar em 69%. Você vê que é aqui em Vitória da Conquista sempre nesse limite aí, que é o recomendado, né? Vamos agora ver como é que fica o tempo nas cidades da região. Em Jequié, mínima de 15, máxima de 29 graus, 74% a umidade relativa do ar. Na Petinga, o tempo deve ficar aberto, mínima de 17, máxima 31 graus, 73% a umidade. E em Barra do Choça, mínima de 14, máxima de 25 e 72% a umidade relativa do ar. Nos 3 municípios, o sol deve brilhar durante todo o dia. E a gente segue falando de saúde, gente, mas agora o tema é vacinação. É no inverno que o número de internações e mortes por doenças respiratórias aqui no Brasil. A estação está quase no fim, mas a taxa de imunização contra a gripe e a Covid ainda está bem abaixo do esperado. E isso coloca em risco aí pessoas mais vulneráveis. Confira mais detalhes na reportagem. Aos 70 anos, o seu Luiz nem se lembra mais quantas vezes se vacinou contra a gripe. Ele não abre mão de se imunizar e acredita nos benefícios para a saúde. Desde que quando começaram a vacinação, eu tenho me vacinado e eu acho que o resultado é muito positivo, porque antes eu me resfriava muito e hoje eu não tenho sentido resfriado. Mas tem também os que falam da eficácia dos imunizantes. Apesar da importância da vacinação, no meu ponto de vista, eu não vejo eficácia nas campanhas que tem de gripe hoje, né? Eu tenho meus cuidados. A alimentação é uma dessas coisas, né? Eu acho que primeiro a gente tem que dar educação para o povo em relação à saúde. Para os especialistas, essa resistência à vacina tem a ver com informações publicadas na internet, que levantam dúvidas sobre a eficácia e segurança dos imunizantes. Mas quando alguém deixa de se vacinar e pega a gripe, coloca em risco a vida de outras pessoas, o que poderia ser evitado com a imunização. Neste ano, menos de 50% do público-alvo da campanha contra a gripe foi vacinado. Só que, ao mesmo tempo, aumentaram as internações por síndrome respiratória aguda grave, inclusive pela influenza A. Mais de 1.000 pessoas, principalmente idosos com mais de 65 anos, morreram por causa da doença.
Quando o vírus da gripe entra, ou mesmo da Covid-19, ele entra no nosso nariz, na nossa garganta e se multiplica. Quando eu tomei a vacina, ela já tem uma resposta imune preparada para bloquear esse vírus. O objetivo das campanhas é sempre imunizar pelo menos 90% do público-alvo. Idosos, gestantes, puérperas, crianças abaixo de 2 anos, professores, profissionais de saúde e indígenas. E essa meta é justamente para proteger as mais vulneráveis, aquelas que podem pegar o vírus da gripe e ter complicações mais graves. A gente tem que realmente incorporar que as vacinas anuais são importantes para individualmente, como a gente já falou muito da Covid-19, mas para o coletivo, considerando que a população acima de 60 anos, cada vez mais porcentagem do número de pessoas estão presentes no nosso convívio. É isso, minha gente. Bora vacinar para se proteger, tanto contra a gripe quanto contra a Covid. Vamos fazer um intervalo. No bloco você vai ver que a ANEEL voltou atrás na cobrança extra da conta de energia devido à seca. E ainda a agenda dos candidatos para esta sexta-feira. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço o convite, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem, 778766, seu canal de contato com o jornalista da TV UESB. Acerte seu relógio, 18h44. A gente volta já. Para a conquista seguir avançando, vote nas vereadoras do time de Sheila. Uma mulher sábia edifica a sua casa e juntas edificamos o município. Acredito na força do trabalho, princípios cristãos, ética e família. É preciso ter coragem para lutar. Saúde, educação e infância são pautas nossas e vamos trabalhar por uma conquista melhor. Eu sou Taina Fogos. Taina Fogos, 22000. Considera Valdenor do PT um deputado ausente em conquista. Mas o que pouca gente sabe é que Valdenor é um deputado ausente também em Brasília. Segundo o levantamento publicado pelo portal Congresso em Foco, Valdenor aparece na lista dos deputados mais ausentes do Brasil em 2023. Em 2024, ele continua sendo um dos deputados que mais faltam. Do PT. Ausente. Em 46 minutos, de volta com o ESB Notícias, segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu modificar, a bandeira tarifária para o mês de setembro. Havia anunciado na última semana que aplicaria a bandeira vermelha patamar 2, mas voltou atrás e informou que será acionada a bandeira vermelha patamar 1. A decisão ocorre após uma reavaliação mensal do Operador Nacional do Sistema. O ONS fez novos cálculos e destacou que, por enquanto, não é necessário acionar a bandeira mais elevada. A bandeira vermelha patamar 1 um aumento de R$ 4,46 na conta de energia a cada 100 kWh consumidos. Já o patamar 2, que seria aplicado, acrescentaria na conta de energia R$ 7,08 a cada 100 kWh. As informações são da Agência Brasil. E uma nova resolução, do Conselho Federal de Medicina determina que os médicos informem por meio da plataforma regional de medicina os vínculos mantidos com a indústria farmacêutica. O objetivo é aumentar a transparência sobre essas relações. Entre a população brasileira, um sentimento quase unânime: a confiança no que o médico diz e prescreve. Quando você vai comprar um remédio, você geralmente segue o que o médico prescreve na receita? Sim, sigo. Segui. Afinal, ele é o doutor, né? Eu sou a paciente, então vou seguir o que ele manda. Tem sua confiança? Tem minha confiança. Sempre quando acaba, meus remédios quando acabam, aí eu passo para o médico, ele me dá a receita para eu poder comprar. Eu tomo remédio controlado, né? Remédio de ansiedade, remédio de pressão. E esses remédios a gente não pode ficar tomando sem ter. Aí eu já tenho meu médico, porque acabou, eu passo com ele para ele renovar a receita para mim.
Por outro lado, tem gente que, mesmo confiando na indicação do médico, nem sempre arrisca o que está na receita. Quando o médico prescreve um medicamento para você, você compra o mesmo remédio na farmácia? Não, eu sempre compro o genérico. Por quê? Porque é mais barato. O paciente tem o direito de escolher seguir ou não o que está na receita. O que não pode acontecer é o médico insistir para que ele compre um medicamento apenas de uma forma específica. Este tipo de ação pode indicar interesses pessoais por trás, ligados, por exemplo, a uma relação entre médico e determinada indústria farmacêutica. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina, divulgada neste mês no Diário Oficial da União, determina que todos os médicos com vínculos a setores como farmácias, laboratórios e fabricantes de equipamentos deverão informar esses vínculos por meio da plataforma do Conselho de Medicina. A nova resolução limita as relações entre médicos e indústrias de saúde. O objetivo é aumentar a transparência sobre essas relações e prevenir conflitos de interesses que possam influenciar decisões clínicas e até causar prejuízos a pacientes. É a resolução número 2386 de 2024 e ela vem normatizar e regulamentar o vínculo que um médico possa ter com algum setor comercial. A exemplo da indústria farmacêutica, indústria de produtos médicos, eletrônicos, indústria de próteses. Então, o médico agora é obrigado a declarar ao Conselho Regional de Medicina que ele possui um vínculo, seja de patrocínio, seja até mesmo de remuneração, por prestar serviços àquela indústria. De acordo com a resolução, os médicos também deverão declarar conflito de interesse em situações como interações com o público leigo, entrevistas e eventos médicos. Ainda segundo o documento, os médicos também não podem receber benefícios ligados a medicamentos, produtos ou equipamentos hospitalares sem registro. Laboratórios, por exemplo. Um médico ele pode receber um patrocínio para participar de um congresso. A inscrição do congresso, a viagem de avião, a hospedagem. E, doravante, esse médico agora é obrigado a informar isso ao Conselho Regional de Medicina. Mas existem algumas exceções. Não precisarão de declaração o recebimento de amostras grátis de medicamentos e rendimentos provenientes de ações ou cotas de participação em empresa da área da saúde. Diante de todas essas questões, os pacientes precisam estar sempre de olho. Se o médico, de repente, começa a insistir em determinada medicação, sabendo que existem outras marcas com a mesma substância, isso já é um sinal de alerta. E aconteceu hoje na UESB, gente, campus de Conquista, o primeiro congresso de pós-graduação estricto sensu. O evento busca aí contribuir, para as discussões sobre as pautas mais atuais da pós-graduação. Confira na reportagem. 2 décadas da criação do primeiro curso de pós-graduação estricto sensu da UESB, a universidade se firmou como referência em pesquisa no interior baiano. Habilidades de expansão e fomento da área foram discutidas no primeiro congresso de pós-graduação da instituição. Fundamental porque é a primeira vez que a UESB reúne pessoas que estão articuladas com os movimentos nacionais, tanto de avaliação dos programas de pós-graduação, quanto do fomento. Nós teremos amanhã, por exemplo, com o diretor de avaliação da CAPES. Eu acho que talvez seja a primeira vez que o diretor de avaliação da CAPES venha a uma universidade do interior da Bahia. Isso se você pegar o tempo histórico. Então, assim, mostra um pouco da relevância e da ressonância das políticas que estão sendo desenvolvidas na UESB nessa área de pesquisa, pós-graduação e inovação, e o olhar do país.
Atualmente, a UESB possui 35 cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado em seus 3 campi. 18 cursos próprios de mestrado acadêmico e 6 mestrados profissionais em rede. E para o doutorado acadêmico, são 11 opções. Fabiana Moura escolheu uma dessas possibilidades e atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação em Educação Científica e Formação de Professores do campus de Jequié. A pesquisa é voltada para a trajetória das mulheres negras cientistas. Eu acredito que este congresso é fundamental para avaliarmos os avanços da pós-graduação na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, bem como quais são os desafios que ainda estão postos diante das múltiplas realidades que nós temos, dos múltiplos programas, das múltiplas áreas de formação. Eu acredito que este momento é importante para avaliarmos os desafios e as potencialidades e perceber qual o impacto que as nossas pesquisas têm levado à sociedade de uma forma geral. Participaram do congresso estudantes, coordenadores e professores dos programas de pós-graduação, além de representantes da FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa da e representantes da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. Bom, é muito importante para a CAPES vir participar do conhecimento de como está o estado da arte da pós-graduação nas universidades, principalmente aqui nessa região estratégica. Então, para a gente é muito importante vir conhecer a pós-graduação, ter contato e tentar identificar as áreas que precisam ser melhor trabalhadas e que a gente possa atuar por meio dos nossos programas estratégicos. A coordenadora do programa de pós-graduação em Geografia destacou a expansão dos cursos e a presença na UESB de estudantes de várias partes do país. Nós temos um crescimento do número de cursos, no nosso caso em específico, a graduação de Geografia recebe alunos também de outros estados, né, de Sergipe, norte de Minas e por aí vai. E esse momento é fundamental para a gente avaliar esse contexto e conhecer melhor os programas de investimento da CAPES, como é a questão das bolsas, que ajudam muito na manutenção e na permanência dos alunos aqui em Vitória da Conquista, bem como os critérios de avaliação, porque os programas de pós-graduação precisam de qualidade, né? E os critérios de avaliação são rigorosos. Então, esse é o momento para a gente aprender, crescer, né? E levar mais adiante ainda a pós-graduação. Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista para esta sexta-feira. A candidata Lúcia Rocha, do MDB da coligação A Mãe Tá On, participa de sessão na Câmara de Vereadores. À tarde, fará uma visita na zona rural e, à noite, participa de reunião com líderes evangélicos. O candidato Dr. Marcos Adriano, pela manhã, fará visita ao povoado da Limeira. À tarde, participará de adesivaço no bairro Campinhos e à noite ele não divulgou a sua programação. A candidata Sheila da União Brasil da coligação Conquista segue avançando. Pela manhã fará despachos internos na prefeitura. À tarde tem a agenda externa e caravana no bairro Miro Cairo e à noite de reunião com o candidato a vereador. O candidato Valdenor Pereira, do PT, da coligação A Força para Mudar Conquista, pela manhã grava programa eleitoral, participa de reunião e vai fazer uma caminhada no centro da cidade. À tarde, participará de reunião interna e à noite estará no Festival Canta Bahia. 18h55, ficando por aqui. Obrigado por sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h30. Melhor da noite para você e até lá, gente. Tchau, tchau. O PT fez de Conquista referência em saúde. Agora a saúde está na UTI e nas páginas policiais. A mudança é agora. Viviane, 13300. Buscando acessibilidade
inclusão para as pessoas com deficiência, vote Ali Dias 13253. A mudança é agora. Ali Dias 13253. Muda a conquista. Com o time de Lula, o time que sabe cuidar de verdade das pessoas. Eu sou Valdenor Pereira, economista, administrador, professor, sou o deputado mais votado e que mais trouxe para a conquista. Sou também do time de Guilherme Zé, que mudaram a nossa cidade, e de Lula, que está mudando novamente o Brasil. Eu estou ao lado de Valdenor para mudar a conquista. Muda a conquista. É hora de voltar a brilhar com o time de Lula. Em vitória da conquista, vote Valdenor. É 13! CRAS do Bruno Bacelar, mais de 100 quilômetros de asfalto. Conquista avançou muito nos últimos 4 anos e vamos avançar ainda mais nos próximos 4. Sheila vai aumentar o número de equipes de saúde da atenção, fortalecer a agricultura familiar com a ampliação dos programas Umbu Gigante e Citros do Futuro e vai concluir a revitalização da Lagoa das Bateias. Conquista segue avançando. Sheila, 44. Durante 20 anos, o nosso terminal de ônibus ficou assim. Mas o time que gosta de trabalhar chegou e construiu a estação Erzen Guzmão. Vote nos vereadores que estão com Sheila para a conquista. Olá, amigas e amigos. Estamos novamente colocando o nosso nome à disposição para continuar trabalhando por você e para você, seguindo com a nossa joia do sertão baiano, porque esta cidade vai receber muitas bênçãos. Dudé, 44111. Olá, muito boa noite para você. Boa noite, o Repórter Brasil começa agora. Agosto registrou o maior volume de produção e a maior média diária de venda de veículos no Brasil. Mas mais um dado que remete ao aumento do consumo no país e recuperação da atividade econômica. E o ministro da Justiça anunciou a demarcação de 3 terras indígenas em Mato Grosso e no Pará. A ideia é que sobre essas terras não exista mais discussão sobre propriedade e uso. E mais. Polícia Federal investiga suspeita de fogo que consumiu parte da Floresta Nacional em Brasília. Desde terça-feira, 2.176 hectares da unidade foram atingidos, o que equivale a 38,58% da área federal protegida. Baixa nos rios dificulta transporte no Amazonas e preço do frete dispara. Tem empresa cobrando 195% a mais